Meu nome é Tatiane Galdino, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura da Rede Municipal de Ensino de Berlândia. E agora estou muito feliz de mais uma vez poder ministrar uma aula para vocês da turma do 9º período da EJA. Sejam muito bem-vindos! Antes de nós começarmos, eu peço licença para tirar a minha máscara, tudo bem? Vou agora passar o álcool em gel nas minhas mãos de forma adequada, retirar a máscara, guardá-la para finalmente nós começarmos uma aula muito interessante. Hoje eu quero continuar, conforme prometido, a estudar a crônica. Então, temos mais uma crônica. Imagino que vocês vão gostar muito do texto, tá bom? Dentro deste texto, considerando que trabalhamos com empatia naquela crônica da Eliane Brum, hoje nós vamos continuar falando da nossa responsabilidade em relação ao outro, às pessoas que estão ao nosso redor, sejam amigos, família, pessoas de modo geral com as quais nós convivemos, e também sobre a nossa responsabilidade em relação ao mundo que habitamos e que também, é claro, somos parte dele. Tá bom? Antes de nós partirmos para a leitura da crônica, eu quero explicar para vocês o significado de um verbo muito importante. É o verbo inferir. E por que eu quero começar a aula falando do verbo inferir? Ora, por uma razão bastante lógica. Se nós vamos agora ler uma crônica, continuar trabalhando os aspectos estruturais da crônica e depois vamos interpretar este texto, é preciso que vocês saibam a definição deste verbo. Até porque quando a gente lê um texto, nós fazemos inferências. O que são as inferências? Nada mais do que as deduções. Então, ao pé da letra, inferir é sinônimo de deduzir. A partir de quê? A partir de indícios, a partir de pistas, a partir de dados. Turma, sempre que alguém conversa com a gente, se você está dirigindo, você passa por uma via e vê ali um outdoor, você lê aquela mensagem, a partir daquela mensagem você pode fazer inferências. Se você está conversando com seu amigo está te narrando algo que aconteceu com ele, você pode fazer inferências. Aqui comigo, em nossas aulas, durante a leitura de nossos textos, vocês podem fazer inferências, as deduções. Nós temos pistas, dados, e aí a gente pode desconfiar, a gente pode deduzir, podemos chegar a conclusões. Tudo bem? Na prática, vamos ler aqui comigo estes exemplos. Se você sabe, que todo domingo tem feira, eu trouxe exemplos simples, mas muito fáceis para a gente entender o que é inferir. Então, se você sabe que todo domingo tem feira e sua mãe gosta de ir à feira, e se ela não está em casa no domingo, o que é que você infere? O que é que você deduz? Do que é que você desconfia? De que ela foi à feira. Então, fazer inferência nada mais que isso, deduzir algo. Viram como é fácil? Às vezes a gente escuta a palavra e pensa, o que é que significa? E é tão simples. E mais interessante ainda é você saber que a capacidade de fazer inferências dentro de um texto é uma habilidade extremamente importante para você que está no 9º período da EJA e que daqui a pouco vai ingressar no ensino médio. Tudo bem? Muito bem. Mais um exemplo. Se todo ano eu vou à praia, suponhamos que nós não estivéssemos em tempo de pandemia, tá? Se todo ano eu vou à praia, o que é que se pode inferir? Que no próximo ano, ou que neste ano, novamente eu irei à praia. É uma dedução em vista das pistas, dos dados que nós já temos aí. Tudo bem? Agora é hora de eu apresentar a crônica de hoje, cujo título é
nada mais, nada menos que arrumar o homem. Meu Deus! Imaginem uma crônica com esse título. Que tipo de inferência nós podemos fazer só a partir do título? Me parece, quando eu tive contato com esse texto pela primeira vez, que o autor falaria de defeitos humanos. Que o autor pudesse trazer perspectivas de melhoria para nós, seres humanos, para nós, homens. Vamos então à prática para verificar se as minhas inferências fazem sentido, se as minhas deduções podem estar corretas. Vamos ver? Ele começa da seguinte maneira: linguagem espontânea, linguagem simples, até porque, conforme nós vimos na última aula, o cronista deseja se aproximar de nós, leitores. Nós temos que compreender aquilo que ele escreve, tá bom? Então ele começa usando a linguagem coloquial, que é essa linguagem falada, usada no nosso dia a dia, em que a gente não se preocupa muito em usar as regras da gramática. Vejam só. Não boto a mão no fogo pela autenticidade da história que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da veracidade da pessoa de quem a escutei. E por isso, tenho-a como verdadeira. Salva-me de qualquer modo o provérbio italiano: se não é verdadeira, é muito graciosa. Notem que no primeiro parágrafo, este cronista está falando que não bota a mão no fogo, tá? No sentido de dizer se essa história é verdadeira ou não. Mas ele confia na pessoa que contou essa história para ele. E finalmente ele conclui: se a história não for verdadeira, pelo menos ela é o quê? Bastante graciosa. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos partir para o segundo parágrafo da nossa crônica? Vamos lá. Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de profissão, posto em sossego, admitido que para um engenheiro é sossego andar mergulhado em cálculos de estrutura. Ao lado, o filho de 7 ou 8 anos não cessava de atormentar esse pai com perguntas de todo jaez, ou seja, de todo tipo, tentando conquistar um companheiro de lazer. Agora eu preciso que vocês visualizem essa cena na cabeça de vocês. Um pai engenheiro mergulhado nos cálculos e uma criança de 7, 8 anos ali perturbando, atormentando, querendo atenção, chamando, clamando por este pai. Tudo bem? Continuando. A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de 10 a 15 convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar, foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça trazido da última viagem à Europa. Abrem-se aspas para o pai falar com o menino. Vá brincando enquanto eu termino esta conta. Sentencia entre os dentes, ou seja, o pai já estava nervoso, o pai estava se sentindo perturbado, incomodado com aquela criança chamando a sua atenção. Então ele já falava, ele mandou o menino montar no quebra-cabeça, falando entre os dentes. Pelo menos 1 hora e meia de trégua, o menino deve dar ao pai. Este pai pensou: ora, ele vai gastar 1 hora e meia montando este quebra-cabeças e aí ele me deixa em paz. O Peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do mundo, com os 5 continentes, arquipélagos, mares e oceanos. Comemora o pai engenheiro. Imaginem este pai pensando: ei,
com essa quantidade de continentes, com a quantidade de ilhas, mares e oceanos, esse menino vai demorar muito para montar o quebra-cabeças e aí eu vou ter um pouco de sossego para trabalhar. Quem foi que disse 1h30? 10 minutos depois, 10 minutos cravados e o menino já o puxava triunfante. Pai, vem ver! No chão, completinho, sem defeito, o mapa do mundo. Como fez? Como não fez? Em menos de 1 hora era impossível. O próprio herói deu a chave da proeza. Pai, você não percebeu que atrás do mundo o quebra-cabeça tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o homem, o mundo ficou arrumado. Gente, é de uma beleza, de uma graciosidade, de uma sabedoria. O pai pensou, o menino vai gastar 1h30, o menino gastou 10 minutos para montar o quebra-cabeça do mapa do mundo. Por quê? Porque o menino entendeu que atrás do mapa do mundo havia a imagem de um homem. Então ele pensou, eu monto do lado contrário, ou seja, eu monto o homem, automaticamente o mundo estará montado do outro lado. E foi isso que o menino fez. Conclusão, 10 minutos para executar tal proeza, tal trabalho. Muito bem. Mas esse garoto é um sábio, sobressaltei, o cronista falando com a gente, né? Ouvindo a palavra final. Eu nunca ouvi verdade tão cristalina. Basta arrumar o homem, tão desarrumado quase sempre, e o mundo fica arrumado. Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se quer arrumar o mundo. Quer dizer, até que ponto nós estamos tendo real interesse em melhorar o nosso mundo? Até que ponto nós estamos lutando, nós estamos nos organizando, nós estamos nos melhorando como seres humanos para nós fazermos deste nosso espaço um lugar melhor? E este menino nos deixa uma grande lição. Ora, se cada um de nós nos arrumarmos, eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês, cada um de nós lutamos ali na nossa individualidade, ao final, todos nós unidos teremos nos melhorado como sociedade e, como resultado, nós teremos um mundo melhor para todos nós vivermos. Não é verdade? Este texto foi escrito por Dom Lucas Moreira Neves para o Jornal do Brasil em janeiro de 1997. Um texto antigo, porém extremamente coerente, presente, atualíssimo. É um texto atemporal. Ele sempre vai fazer sentido, seja no passado, seja no presente e com certeza continuará fazendo muito sentido no nosso futuro. Não é? Muito bem. E aí, olha o que eu trouxe para vocês. A Mariana de Oliveira Tondolo, de 12 anos, ela participou de um campeonato de desenhos. Neste desenho, ela teria que trazer a forma na qual ela gostaria que o mundo fosse, a imagem que ela deseja do mundo. E aqui eu trago o depoimento desta menina, tudo bem? Acho que o mundo é para todos. Se todos querem viver nesse mundo, tem que preservar e fazer com que ele seja um lugar perfeito para se viver. O mundo seria melhor se todos tivessem amor no coração, se tivesse paz, se todos conseguissem viver em sociedade, se todos preservassem o meio ambiente. Com tudo isso, não teria violência, preconceito e outras coisas que fazem mal para nós e para o mundo.
Está aí mais uma criança nos deixando uma grande lição. Tudo bem? Em relação ao vocabulário, eu selecionei algumas palavrinhas para vocês que eu tirei do texto, tá bom? Autenticidade. Qual é a definição? É a natureza daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Quando eu falo que uma ideia é autêntica, eu quero dizer que ela é uma ideia original, verdadeira, confiável, certo? Jaez, né? Perguntas de todo jaez, pergunta de todo tipo. Eram as perguntas que o menino fazia ao pai que não tinha tempo para ele, tá? O que é preliberar? Antever com satisfação. Então, quando o pai entregou para o menino aquele quebra-cabeça gigantesco trazido da Europa, ele preliberou alguns momentos de paz, de sossego em relação a esse menino. Ou seja, ele antevia, ele desejava antecipadamente que o menino desse o tempo para ele. E o que é sentenciar? Conforme eu já disse para vocês, que ele sentenciou entre os dentes. Ele proferiu a sentença, a opinião dele, o desejo de um menino, né? Arrumar uma ocupação. Veracidade, verdade e trégua, descanso. Chamam a atenção para essa imagem linda de um mundo aqui, né? Sendo organizado em comunhão, em acordo, em união. Vamos lá. Agora eu trago algumas questõezinhas para vocês sobre o texto. E finalmente, daqui a pouco, vamos ver que inferências podemos fazer. Vamos lá. O texto lido pertence a que gênero textual? É a nossa segunda aula, em que a gente tem acesso às crônicas. Então, o texto pertence ao gênero crônica. Notem que a resposta é dada de forma completa. Eu não simplesmente peguei e escrevi a palavra crônica. Crônica. Não. Nós temos que responder de forma completa. Tudo bem? De forma coerente, observando a gramática, observando a ortografia. Tudo bem? Próxima questão. Há passagens de linguagem coloquial, ou seja, da linguagem que utilizamos no nosso dia a dia? Copie pelo menos uma passagem. Então aqui você responde sim, ou seja, há passagens. E qual é a passagem? Não botam a mão no fogo. Lembram-se lá no começo do texto que eu já falei para vocês que ali nós tínhamos a marca de uma linguagem coloquial do nosso dia a dia? Muito bem. E finalmente, a partir da leitura do texto, o que se pode inferir a partir da relação entre homem e mundo? Nós já até discutimos durante a interpretação, não é? Mas vamos elaborar uma resposta completa para esta questão tão importante? Resposta completa. Observe. Inferimos que a realidade observada no mundo é da responsabilidade do homem. Ou seja, são as práticas humanas que determinam um mundo melhor ou pior para vivermos. O comportamento do homem determina o retrato do mundo. O mundo vai ser arrumado, o mundo vai ser organizado se nós melhorarmos, modificarmos o nosso comportamento, tratarmos esse mundo melhor, conforme a Mariana nos sugeriu no seu texto e naquele desenho. E assim como o menino que montou o quebra-cabeça fez, arruma o homem e o mundo automaticamente estará arrumado. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a presença de vocês, peço que venham para a nossa próxima aula, porque eu preciso de vocês, porque juntos eu tenho certeza de que nós vamos fazer um excelente trabalho. Tudo de melhor.